Amados, vamos ser muito sinceros. Nós, às vezes, temos dúvidas e mais dúvidas dentro dos nossos corações. E uma das grandes dúvidas que você nem talvez desconfie que tenha é: o que é um propósito? O que é fazer um propósito com Deus? Será que o homem tem direito de fazer um propósito com Deus? Ou será que Deus é quem tem propósito conosco? Eu te convido para você assistir essa mensagem até o final. Se você gostar, se inscreva no canal, deixe teu like abençoado e compartilhe. Então vamos lá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Queridos, meu nome é Fábio Campos. Não custa nada lembrar que este é o canal Falando da Verdade. Eu vou ser bem objetivo, vou ser bem rápido. Você já deve ter ouvido alguém falar assim: vou fazer um propósito com Deus. Preciso de um propósito com Deus. Você já deve ter visto campanha em igreja. Você já deve ter visto muita gente falar assim: você tem que fazer um propósito com Deus. Se você não fizer um propósito com Deus, tua vida vai ficar assim. Você tem que fazer um propósito para que você possa ganhar isso, ganhar aquilo. Afinal de contas, quem faz propósito com quem? É a gente que faz propósito com Deus ou Deus que faz propósito com a gente? Se a gente for para a língua portuguesa, eu vou falar rapidinho aqui na língua portuguesa. Quando alguém faz alguma coisa de propósito, alguém faz alguma coisa deliberadamente, intencionalmente, propositalmente, ostensivamente, premeditadamente, intencionalmente, pensadamente e assim por diante. Quando alguém faz, ou quando a gente usa a frase assim, o termo a propósito, significa que a gente está falando assim, por sinal, por falar nisso, na verdade, tipo assim, verdade seja dita a propósito, a tempo, no momento oportuno, no momento adequado, no momento favorável, na ocasião certa. E aí a gente vai conjecturando. Então, vamos lá, que propósito é esse? Ainda não é ainda. Agora, com o propósito. Com o propósito significa a fim, para, com a finalidade, com a intenção, com o intuito, com o objetivo. Opa, a gente descobriu então que propósito é esse. A gente lê um texto aqui que fala que muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Opa, peraí. Eu começo a descobrir que, na verdade, a gente pode até fazer as coisas de propósito. A gente pode até tentar fazer as coisas propositalmente para Deus, mas o propósito vem de Deus para nós. A gente pode até tentar ter um propósito ou uma finalidade para algumas coisas que a gente faz. Mas eu começo a descobrir que, na verdade, o propósito sempre vem de Deus para o ser humano. Ih, pastor, começou a complicar? Não, na verdade eu estou descomplicando. Na verdade, a gente está tirando uma dúvida. Porque eu vou repetir. Às vezes até eu mesmo já pensei assim: eu preciso fazer um propósito de tantos dias de jejum, um propósito de tantos dias, Ou seja, eu tenho uma finalidade de fazer tantos dias de jejum, eu tenho alguma coisa dentro do meu coração que vai me levar a fazer tantos dias de jejum. Eu tô com um propósito de, se eu ganhar tal causa na justiça, eu vou entregar o dízimo de tudo em tal igreja, então eu vou dividir meu dízimo, não vou entregar nada. O ser humano tem muitos propósitos. O ser humano, diz o texto aqui, tem vários propósitos, mas quem realmente vai definir é o Senhor. Ou seja, realmente a gente até pode fazer alguns propósitos, mas esses propósitos só serão válidos, querido, se o Senhor estiver de acordo. Se Deus estiver em primeiro lugar na tua vida e na minha vida e nas nossas vidas. E aí eu fico pensando: tá, pastor, tudo bem, você já falou que o propósito é de Deus para comigo, mas e quando a gente coloca em nossos corações um desejo, um propósito, alguma coisa de fazer alguma coisa? Bom, isso é outra história, porque se você colocar no teu coração assim: olha, eu a partir de agora, propósito, tá? Não confunda propósito com voto. Por isso que a gente tem que diferenciar propósito com voto, porque com o propósito é a finalidade de. Então, a finalidade que você vai ter acerca de qualquer propósito é, por exemplo, eu tenho um propósito de fazer 5 dias de jejum. Com que finalidade? Na verdade, o propósito não é o jejum. O propósito é a finalidade que o jejum vai gerar. Não sei se você está me entendendo. Agora, se você nesse propósito de jejum tiver a finalidade de ter a tua vida espiritual melhorada, ok, foi um propósito, ok? Mas o jejum não foi o propósito. Que fique claro isso. E aí, outras coisas que podem acontecer também que eu já citei. Eu vou falar outro texto aqui, muito claro, para começar a tirar mais dúvidas acerca de propósito e de quem é o propósito, se a gente realmente ainda pensa que pode fazer algum tipo de propósito. Quem faz primeiro o propósito? O texto diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós temos um texto claro e básico dizendo que quem fez esse propósito, a finalidade do propósito foi de Deus com Cristo para a humanidade. Qual era o propósito de Cristo para a humanidade? Quando Deus fez, salvar a humanidade. Então, repare que se
alguém toma alguma atitude proposital com um propósito específico, esse alguém sempre é Deus. Pastor, então o senhor está me dizendo que quando a gente fala assim, vou fazer um propósito, eu estou errado? Não é que você esteja errado, mas eu quero que você entenda que propósito não significa alguma coisa definida do ser humano para Deus. O propósito sempre é de Deus para o ser humano. Tudo o que Deus fez para mim e para você teve um fim, teve uma finalidade, teve uma intenção. Qual foi a finalidade de Deus em enviar Jesus Cristo? Salvar a humanidade. A intenção, a melhor de todas, perdoar os nossos pecados. Ou seja, o intuito, o objetivo, salvar a humanidade. O propósito sempre é de Deus para as nossas vidas. Eu não sei se você está entendendo. Aliás, se você está entendendo e já está aqui, por favor, se inscreva no canal, ajude esse canal a crescer, dá uma força abençoada, continua ouvindo as mensagens e, é claro, vamos usar a mensagem, vamos continuar em nome de Jesus. Bom, tem mais um texto maravilhoso aqui que eu vou continuar tirando dúvida tua, tá? Acerca de propósito. Nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Mais uma vez aqui, Cristo, ele fala com os seus apóstolos à mesa. E qual era o propósito naquele momento, naquela situação? Ou seja, qual era a finalidade que haveria ou que iria acontecer? Mais uma vez aqui, veja bem que às vezes nem o ser humano entende o propósito de Deus. Então a gente está chegando a algumas conclusões que o propósito vem sempre de Deus pra gente. Ponto. Deus pode colocar... Aí você fala assim, pastor, mas Deus colocou no meu coração um propósito. Sim, mas vai vir de Deus para a tua vida. Sempre o propósito virá de Deus para as nossas vidas. Porque, vamos combinar alguma coisa? Quem pode fazer alguma coisa? Quem tem autoridade? Quem tem poder? Quem tem domínio? Quem é Deus eterno? É o nosso Deus. O que eu e você podemos fazer? Absolutamente nada se Deus não estiver conosco. Então, ainda que a gente tente um propósito, que a gente já viu que propósito não é basicamente aquilo que você pensa, quem vai definir é Deus. Quem vai colocar em nossos corações é o Senhor. Ou seja, o propósito sempre vai vir de Deus para o ser humano. Você pode glorificar Deus por isso. Quando Cristo então fala aqui essas palavras, ninguém entende. Às vezes nós não conseguimos compreender os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por mais que eles estejam bem claros, por mais que Deus tenha falado, eu sei que pensamento tem a respeito de vós, às vezes a gente não consegue entender. Por isso a gente precisa estar com a vida firmada na palavra de Deus, com o Espírito Santo em nossas vidas. Espero que você esteja recebendo de Deus uma mensagem maravilhosa em nome de Jesus. Nós temos outro texto aqui que diz assim, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. E pastor, o senhor citou um texto aqui que eles tinham que permanecer com o propósito do coração. E aí eu vou usar o termo que a gente usou lá no início, vou ao termo de a propósito, ou seja, no momento certo, na hora, na oportunidade. É muito claro para mim que Deus colocará para nós oportunidades e situações para que aí sim Deus coloque um propósito, ou seja, Deus coloque uma finalidade para que aquela situação continue gerando boas coisas para as nossas vidas. Esse texto aqui, é claro, fala muito da igreja primitiva, que vocês sabem, em Atos, e o texto fala claramente que Deus colocou um propósito, ou seja, colocou um propósito, uma finalidade no coração dessas pessoas, ou seja, foi o próprio Deus que colocou o propósito. Ou seja, então, queridos, resumindo, se os nossos corações não estiverem abertos para o propósito de Deus, ou seja, para aquilo que Deus quer fazer, a gente vai fazer milhões de propósitos e aí vamos às respostas. Você fala assim, aí você começa a entender comigo, pastor, realmente, eu vejo muita gente fazer propósito disso, propósito daquilo, desiste pelo meio do caminho. É claro, o propósito não é do homem para com Deus, o propósito é de Deus para com o homem. Ainda que Deus coloque no teu e no meu coração um propósito, sempre virá de Deus para nós. Eu tenho certeza que o propósito de Deus para cada um de nós é que sejamos abençoados. Que o propósito de Deus é que façamos propósitos, ou seja, para que continuemos no seu propósito, mas virá dele o propósito. Veio de Deus o propósito para toda a humanidade e vai vir sempre de Deus o propósito, ou seja, a finalidade para aquilo que Deus quer. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, propósito, 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 propósito. Alguém entende o que Deus está falando? Afinal de contas, é por propósito de Deus que esse canal está aberto. É por propósito de Deus que você agora está me ouvindo, está me vendo. Ou seja, então se você está recebendo, se inscreva no canal. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu fui bem rápido, bem objetivo, para você não se cansar e você passar esse vídeo para frente. E é claro, não se esqueça, o Senhor está conosco. Deixa um like abençoado ou deixa um dislike, não sei, você que decide aí. Compartilha, comenta, deixa o teu comentário aqui e até o próximo vídeo, até a próxima mensagem, querendo Deus, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau, gente.